Opa! Hello! Vamos falar um pouco sobre o PrEP. O que é o PrEP? This Mr. Maia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Fala pra mim. Como é que tá o áudio? Como é que... Se você tá me ouvindo direitinho, de onde você tá ouvindo, não tá falando ainda. Where are you from? Okay. Are you an English teacher as well? I'm from São Paulo too. Oh, great. Actually, I live in Cotia. I don't live in São Paulo, but it's quite near São Paulo. And I would love to live in Santos. Really. Yeah. Okay. Well, as you can see, what gets boring? Teaching. How long have you been teaching English? Okay. Ok. Tá, eu ia continuar em inglês. Vamos lá. Na verdade, eu ok, long time. Na verdade, essa live de hoje é para falar sobre o PrEP, que eu tenho postado, mas eu tô num momento tão maluco da minha vida, mas tão maluco, assim, de tanta coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo, que tá sendo difícil até pra eu postar e tal, enfim. Um dia eu vou ter tempo pra isso. Porque a gente, além de tudo, ainda tem que trabalhar no digital, né? E segunda-feira eu vou lançar o PrEP. Eu não sei se você viu alguma coisa no meu feed ou sei lá, de story que eu tenho colocado, postado. Alguma coisa que te chamou a atenção, Mr. Maia, né? É só mais uma demanda o digital, né? E uma demanda grande. Porque a gente ainda fica à mercê dos Insta da vida, né? Eu tenho medo até de falar o nome, né? Porque aí eles vão lá e block. Me fala, você já foi bloqueado ou suspenso em algum momento? Aqui? Não vou nem falar. Aqui, você já foi suspenso? Sei lá, ficou alguns dias que não podia postar?
Gostaria de contratar alguém para chamar amigos para trabalhar com você? Como assim? Ah, contratar alguém para chamar os seus prospects, os alunos. Né? Então, sabe o que eu acho, sinceramente? Tirando um professor famoso que se fez assim, exclusivamente assim, mais por conta de ser Instagrammer, YouTuber, sei lá o que, a maioria dos teachers que eu conheço não curte muito isso de ficar aqui fazendo esse papel que precisa do digital, mas precisa. É que professores em geral eles têm muitas demandas, né? Tem uma demanda muito alta de muita coisa. Assim, mesmo seja um professor de escola, seja um professor online, fala pra mim, você dá aula presencial ou só online ou um pouco dos dois? Então, dá vergonha, né? A gente tem que ser sem vergonha, né? Mas é meio difícil. Aquilo que eu falo para os meus alunos, eu venho falando ao longo de mais de 26 anos, eu não consigo fazer para mim como alguém que tem que para ter uma presença digital. Então, tudo aquilo que eu falo para eles fazerem para aprender inglês, eu não consigo fazer para deslanchar no mundo digital. Ah, no problem, é assim mesmo, né? É o delay da vida. Eu sei, eu também tô acostumada a trabalhar com online. Aliás, eu comecei no online antes da pandemia. Já foi uma escolha, né? Eu não sei você, se você começou no online por conta da pandemia ou não, já era uma vontade antes. Eu sei que tem o delay, que você vai responder só daqui a pouco. Mas, olha, tá vendo? Eu não consegui nem chamar as pessoas. Você gostaria de participar comigo? Ao vivo? Ah, legal. Já começou antes, né? Eu acho que o professor de inglês tá sempre um passo à frente nessa coisa tecnológica. Ou deveria estar, né? Mas acho que os professores de inglês, de modo geral, acabam tendo... Não foi nenhuma premonição, porque Deus que me livre, que eu nunca sonhei passar por isso, dessa pandemia. Mas a gente já ia, né? A gente já estava caminhando para isso. Acho que a pandemia só acelerou, né? Hoje não? Tá bom, no problem. A gente pode marcar um dia, quem sabe? Ia ser legal. Porque como você pode ver, eu não consegui anunciar a live. A inevitabilidade. A gente já estava caminhando para isso, já só acelerou. Eu não consegui anunciar a live da maneira que tinha que ser, e aí cadê? Chegamos no século XXI primeiro, isso mesmo. Não, acho que a gente chegou no século XXI quando mudou para o século XXI. As pessoas é que ainda isso é psicologicamente explicável, né? As pessoas é que, a meu ver, elas resistem, né? A resistência à mudança é uma das coisas mais normais que existem, a meu ver. E eu acho que é muito por conta disso, né? A resistência à mudança, ao novo. E acho que esse é o diferencial do teacher, do professor de inglês. A gente tá sempre já... Vamos mudar, então vamos mudar. Vamos fazer isso diferente. Vamos, a gente topa tudo. Não sei porquê, né? Sei lá.
Então, esse negócio de não anunciar é difícil, né? É difícil porque a gente tem tanta coisa pra fazer no dia a dia, então tem que ficar parando. Eu falo, meu Deus do céu, eu conheço uma galera aí que fica, acho que só não vive, só posta, né? É tudo assim, tá? Eu vi uma famosa aí que, pô, meu, mesmo o pai morrendo, ela ainda tava lá postando lookinho preto, sabe? Tipo, pra mim não dá. O ser humano, ele não quer mudar, isso é fato, porque a gente, né, e isso explica muito essa coisa das pessoas evitarem aprender uma segunda língua, no caso o inglês, né? Agora geral sabe o que é bom? Entrar, Gabriel, my friend. Eu não vou falar o nome, né? Mas ela postou até o lookinho. Sim. Eu entendi, Mr. Maia. Então, assim, pra mim isso é too much, né? Eu sei lá, não, pra mim é difícil, assim. Não é uma coisa natural, né? Pegar e tipo, vou fazer um story disso. Vou postar no feed. Não, tudo que eu posto é tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que postar. Honestidade. Né? Mas é isso aí. Pois é, vou falar pra você sobre o Prep. Prep foi um curso que eu criei pensando justamente na necessidade que as pessoas têm de aprender. As pessoas são imediatistas também, né? Vamos combinar, né? Então, vou falar agora sobre o Prep. Eu tenho alguns cursos, né? E eu, esse ano, faz 4 anos que eu tomei essa decisão de vir para o mundo digital e ensinar online. E aí tem todo um histórico de, né? Porque as coisas elas vão evoluindo mesmo, né? E a gente só aprende tentando, só fazendo. Então, tentativa e erro, né? A gente, como professor, também está muito acostumado com isso, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. E o próprio processo de aprender inglês passa por isso, tentativa e erro. E a gente erra pra caramba, né? Todo mundo erra pra caramba quando tá aprendendo alguma coisa, e isso faz parte, né? Não pode achar que tem que ser igual à língua materna, igual ao português, no caso. Não vai ser por um bom tempo, depois que se inicia, né? Até pode chegar a ser, mas assim, é muito estudo, né? Muito, muito mesmo. É muito tempo. Então, voltando. Peraí, só um pouquinho, que tem um filho gritando aqui, sabe? Davi! Então, como eu tava falando, quando eu comecei no mundo digital, Dani! Quando eu comecei no mundo digital, eu não sabia muitas coisas. Eu tive uma ideia e eu fui testando e fui vendo como ela poderia ser aprimorada. E esse Prep, ele já é uma coisa que veio da demanda dos alunos mesmo. Porque quando eu criei, ele era só online, sem essa interação. Porque 4 anos atrás, gente, o Zoom tá falando que ele já existe há 10 anos. Você sabia disso? Que o Zoom existia há 10 anos. Tem um negocinho que aparece lá agora falando 10 anos de aniversário. Eu conheci o Zoom há 3 anos. Então, quando eu criei tive a minha ideia do online, não existia uma ferramenta, o Skype não atendia como eu imaginava.
Aliás, Mister Maia, fala pra mim que ferramenta você usa pra dar aula online? Qual é pelo Zoom, é pelo Teams? Bombou o Zoom. Aí eles fizeram até 10 anos. Vai ver que eles aceleraram também. Eles existiam só há um ano, daí como a pandemia acelerou tudo, eles aceleraram para 10 anos. Brincadeira. Você usa o Zoom também, Mister Maia? Dani, fala qual que você usa, qual ferramenta você usa para dar aula online. Ah, você usa o vídeo do WhatsApp, você faz uma videochamada do WhatsApp mesmo. Verdade. É uma boa ideia isso. Mas assim, por que eu optei pelo Zoom, né, e não pelo WhatsApp? Porque o Zoom ele me dá ferramentas que eu consigo fazer a aula, ao invés de usar uma lousa, por exemplo, eu uso no digital, né? Entendi. Entendi. Não, eu optei pelo Zoom porque eu, há muitos anos, olha, sei lá, já faz mais de 10 isso. Com certeza faz mais de 10. Eu tive uma necessidade de uma aluna presencial que eu tinha, não existia essa coisa de presencial e online, né? A gente nem falava presencial, era minha aluna. E aí a gente teve que fazer as planilhas Google. Ah, tá. Entendi. Oi! E aí, quando eu lembro que há mais de 10 anos eu tive essa aluna que eu tive que usar uma. Eu tive que dar aula pra ela em tempo real, só que não podia ser presencial. E aí eu tentei pelo Skype, já existiu o Skype, mas não, foi terrível. E manda aí pro pessoal pra ver se tem mais gente que vem pra essa live aqui. Curte aí, dá um like, manda um coraçãozinho, aviãozinho, sei lá mais quizinho, pro povo entrar, por favor. E aí eu tentei o Skype, foi horrível. Aí depois de um tempo eu tive uma outra aluna que ela foi minha aluna também presencial, e aí a gente só conseguia fazer online. Foi um pouco antes de eu ter essa ideia do meu curso online. E aí eu fiz por Skype. E foi sofrido, assim, porque caía e não sei o quê. E eu não conseguia fazer o que eu queria, porque eu tenho uma ideia na cabeça e aí eu tenho que achar um jeito daquilo ser como eu imaginei, ou chegar próximo. Eu deixo o povo meio doido aqui. E aí eu vi que com o Zoom eu conseguia fazer exatamente como eu pensava. Porque quando eu criei o curso online, eu não conseguia oferecer a conversação, né? Essa interação em tempo real. Mas quando eu descobri o Zoom, eu sou garota propaganda do Zoom. Eu sempre falo isso, até nas lives. Hello! Bem-vinda! Tô falando dos meus cursos online. Hoje eu vou falar especificamente do PrEP, mas eu tô só dando um geral sobre como que começou essa ideia. Então eu tinha só um conteúdo online que eu ainda ofereço. Aliás, eu ofereço num valor super para todo mundo mesmo, que é o TD On, é o acesso a tudo que eu elaborei, né? Eu, na verdade, eu organizei, ou eu gravei, criei. É um mix de pegar algumas coisas que já existiam. Foi minha aluna Nodaíra. Ai, que linda! Deixa eu ver sua carinha. Se eu lembro de você, faz tanto tempo. Faz mais de 10 anos, provavelmente, isso. E aí,
o TED-On, ele é bem popular, digamos, ele é bem acessível, vai. Porque esse conteúdo que eu não conseguia uma interação, né, que nem a gente tem pelo Zoom hoje, então eu organizei para atividades diárias, né, porque essa coisa da consistência, de você fazer todos os dias, ela é importante, ela ajuda bastante, né, na fluência, você aprender mesmo o idioma, aprender tudo, né, gente? Tudo, se a gente fizer todo dia, a gente consegue um resultado realmente mais concreto, mais palpável. E aí eu pensei, né, poxa, as pessoas têm uma vida tão maluca, corrida e tal, então eu vou fazer vou preparar de uma maneira que não seja muito puxado, que seja um pouquinho todos os dias, mas não tinha essa coisa da conversação. Quando eu descobri o Zoom, aí eu fiquei super feliz. Eu falei, agora eu consigo oferecer o que eu queria, o que era a minha ideia original. Era ter esse conteúdo diário e mais as aulas ao vivo, né? E aí eu uso um monte de site, eu uso um monte de coisa diferente para essas aulas pelo Zoom. Só que também foi surgindo essa demanda das pessoas de assim, eu queria, existe também o contrário, né? Existe gente que fala assim, nossa, eu preciso acelerar muito, eu preciso desesperadamente, eu preciso aprender a falar, eu já fiz não sei aonde, não foi, né? Eu ouço isso há muito tempo. E aí o Prep, né, eu fui elaborando ele, pensando em tudo isso, como que eu poderia fazer, acelerar esse processo de aprender o inglês para as pessoas, de uma maneira muito eficiente. Daí eu sei que existe existe um parâmetro, tem um grupo de pessoas especialistas, Mr. Maia, não sei se está aqui ainda, mas deve conhecer porque é professor de inglês, que é o CEFR, que é o Quadro Europeu Comum de Referência para o Ensino de Línguas. Então é gente que lida só com isso. E não fui eu que inventei isso. Eles têm lá organizadinho, né? O que é uma pessoa, o que é um básico, um intermediário, um avançado, que não é tão simples assim. Só esses 3 níveis, né? E as pessoas têm esse mito, eu também falei sobre isso uns dias atrás aí, umas semanas atrás. O tempo passa tão rápido, né, que foi no começo do mês, eu tô achando que foi semana passada. Mas eu falei sobre os mitos, vários mitos que existem sobre aprender inglês, aprender qualquer idioma, na verdade, né? E um deles é de que eu só vou estar fluente falando depois que eu terminar ou quando eu estiver no avançado, né? Então, mas não é assim. A gente treina tudo ao mesmo tempo. A gente já fica fluente. Tem um negócio estranho aqui. Não, é do chat. A gente vai ficando fluente em tudo, na leitura, na escrita, na fala, na audição, tudo ao mesmo tempo agora. Então não é assim. Então existem fluentes básicos, num nível básico. Existem fluentes que já são intermediários ou pré-intermediários e por aí vai. Eu vou falar, talvez as pessoas até me julguem, mas é um erro achar que a gente só vai começar a falar depois que já estiver em tal nível. Não, a gente treina tudo ao mesmo tempo. E o Prep é bem isso, ele é um pá! Eu comecei a chamar ele de pancadão, porque ele é tiro, porrada e bomba. Ele não é uma coisinha light, de pouquinho, não, é pra quem já sabe que não tem mais tempo a perder, precisa acelerar essa fluência aí e já começar a se comunicar, e seja falando ou escrevendo, mais rapidamente. Então, esse pessoal que mediu, né, quanto tempo, né, como é que eu estou no básico, no avançado e no intermediário, como é que eu meço isso? É justamente pelo número de horas de estudo. Então, se você faz de 90 a 100 horas de estudo, um estudo
consistente e que priorize todas essas habilidades ao mesmo tempo que eu tô falando. Então tem que ser dirigido, tem que ter um professor ajudando. Se você faz um estudo de 90 a 100 horas, você já entra num nível básico de fluência, já falando de maneira básica, mas já vai estar falando, já vai estar escrevendo, lendo e, claro, entendendo. Entender é a primeira coisa, né? E aí eu lancei o Prep, que começa na segunda-feira, dia 27. E ele é justamente todos os dias, ele é pauleira, porque é 1 hora todos os dias comigo, ao vivo, treinando, né, tudo isso, tendo a aula mesmo. E além disso, ainda tem o conteúdo digital que vai ter acesso, que eu oriento e falo como que tem que ser, como que é melhor para aprender, para até dezembro já chegar neste nível de fluência. Ah, então eu vou estar já posso começar, sei lá, me dá um exemplo do que vocês acham que uma pessoa que com nível de fluência básico consegue fazer. O que vocês acham? Vamos interagir comigo. Senão só eu fico falando aqui, não é justo, né? Eu até esqueci minha água. O que vocês acham que uma pessoa que é fluente em nível básico consegue fazer? É capaz de fazer com o inglês? Mr. Maia, se você tiver uma informação muito técnica, não vale, hein? Verbos auxiliares? É porque aí a gente está falando da gramática, né? E quando eu falo que não tem problema, eu sei que vem em delay. Quando eu falo que a gente treina tudo ao mesmo tempo, a gramática ela é só uma pincelada disso. A gente vê gramática também, mas não é, o foco nem é na gramática. Quando eu Teacher Dani, eu ensino gramática, mas o meu foco não é a gramática, não é ficar treinando exercício e tal. Então, talvez a pessoa não tenha essa noção de que aquilo é um verbo auxiliar, mas ela vai estar sabendo usar. Porque, na verdade, o aluno, a pessoa, né, que é um fluente básico, já consegue falar sobre si, já consegue pedir as coisas, já consegue mostrar algumas coisas, já consegue explicar um pouco daquilo que quer, aquilo que é um vocabulário, Oi, Sil! Aquilo que é uma comunicação mais simples relacionada ao universo dela. Então, coisas simples que a gente consegue falar muito da gente mesmo, né, daquilo que a gente gosta, daquilo onde eu moro, né, com quem eu vivo, como eu vivo. Então, um fluente básico, ele já consegue se comunicar nesse nível. Ele vai estar falando tudo perfeitamente, lindamente? Não necessariamente, mas não importa, porque quando a gente fala de comunicação, de se comunicar, vamos pegar os gringos, vai, eles vêm pro Brasil e aí eles falam tudo errado. Aliás, eles ficam 200 anos morando aqui e eles ainda falam errado, né? Vamos combinar. Cris, que bom te ver aqui também. E aí o gringo vem pra cá, ele fala tudo errado e a gente fica lá se virando em 400 pra entender o que ele tá falando, não é? E tudo bem. A gente não fica assim, ó. Ai, ele fala tudo errado. Ai, meu Deus. A gente não. You are basic level, son? I don't know. Faz muito tempo que eu fui sua teacher. Eu não sei se você continuou, se você parou, mas a gente tá falando do quê? De todas as habilidades? Tá claro pra vocês quando eu falo sobre as habilidades? As habilidades linguísticas, são 4.
Leitura, escrita, leitura, escrita, escuta e fala, audição, né? Escuta e fala. E essas duas são mais ligadas entre si, como essas duas entre si. Ou seja, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Quanto mais eu ouço, melhor eu falo. A gente só aprendeu a falar português de tanto ouvir o povo falando português. Se a gente tivesse nascido no Brasil e mudado para China, e todo mundo falasse chinês ao nosso redor e ninguém falasse português, a gente não ia nem sonhar em falar português, né? Porque a gente fala a língua que a gente escuta. Então, as pessoas, quando elas estudaram por um tempo, aí elas falam assim, eu tô no nível X, Y, Z. Mas assim, é em todas essas habilidades? Porque tudo depende de como foi o treino, de como foi o estudo. E eu sei, Samires, que na escola, por exemplo, a gente não consegue treinar tudo. Por N motivos. Eu dei aula 15 anos na escola pública. Eu fui professora da Samires, da Priscila, que ela falou pra mim aqui. Eu trabalhei com a outra Priscila que entrou depois. Eu sou teacher da Raquel. Hi Raquel, how are you doing? E eu trabalhei 15 anos na escola pública. Eu sei que na escola eu até tentava falar inglês, mas era muito difícil. Os alunos olhavam pra mim assim, né? Fora tantos problemas que a gente tem na escola, de um modo geral, né? E a escola... Mas não é só a escola pública não, tá, gente? Não é porque é escola pública. As escolas particulares, de modo geral, também. É muito aluno na sala, só tem 2 aulas por semana de 50 minutos, tem um monte de coisas que dificultam essa coisa. A gente precisa de um mínimo de estrutura para aprender um idioma. Quando eu falo estrutura, tem a ver com o número de alunos por turma, tem a ver com que tipo de material a gente vai estar utilizando, né? Então, essa fluência, ela passa por tudo isso, porque essas 4 habilidades, elas vão exigir algumas práticas que nem sempre a gente vai ter nas escolas, ou na escola regular, ou nas escolas de idioma também, né? Então, I don't know, Samires, we need to check. Porque faz muito tempo que você foi minha aluna, né? Eu não saberia te dizer se você tá no básico. Material disponível, né, Cris? A Cris também trabalhou muito tempo. Você ainda tá na escola pública, Cris? A Cris, Você tá na escola pública? Nós nos conhecemos indiretamente por conta da escola pública. Nós nunca trabalhamos juntas, mas a gente teve uma experiência fantástica juntas. Por sermos professoras da escola pública, né, Cris? Nós fizemos um curso em Londres há 10 anos e nós fomos, na verdade, selecionadas. Lá tinha vários critérios, né, pra gente poder fazer esse curso na Universidade de Londres. E éramos todos professores da escola pública. Então eu tenho muito orgulho do tempo que eu trabalhei na escola pública. Eu tenho muito orgulho. Foi uma das maiores escolas para minha vida, não só como professora, mas para a vida mesmo, né? E eu tenho um carinho muito grande pelos alunos da escola pública, pelos meus privates também, viu, Raquel? Don't cry. Where's Carla? Carla would be very angry at me, não é? Se ela me ouvisse falando isso. Eu tenho esse carinho e por isso o TD On que eu ofereço lá, a pessoa tem acesso ao conteúdo que eu elaborei, que eu organizei, que é só o digital, né, sem a interação.
E foi justamente pensando nos alunos, em tanto tempo que eu fiquei na escola pública, das dificuldades que eu sei que existem, inclusive financeiras, que eu criei, que eu hoje ofereço o TD On por R$ 10 por semana. A pessoa não tem nem a obrigação de continuar se ela não quiser depois. Eu ainda postei, né? Quem acompanhou, toda semana eu coloco agora. E eu tenho alguns alunos já e que estão continuando. Eu falo, não tem nem essa obrigação. Se você não gostar, você fez uma semana, pagou R$ 10 e não precisa continuar. Mas se você quiser continuar, a Week 2, Week 3, Week 4 e por assim por diante, toda semana é um Pix na minha conta e aí tá liberado o acesso. Mas o Prep, ele é já o tiro, porra de bomba. O Prep vai começar na segunda-feira. Aliás, até tenho que conversar com a Raquel sobre isso. E as outras students que eu tenho. O Prep, ele é pra gente fazer todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora por dia, porque ao longo de 3 meses, então de setembro a dezembro, que é o período que ele vai durar, a pessoa terá feito 100 horas de estudo. Só pra gente medir. Normalmente quando tá numa escola de idiomas, a pessoa faz 2 vezes por semana, tá? Hi, Mailer & Co. A pessoa faz 2 vezes por semana, em geral, não é? Nas escolas de idiomas. Isso vai dar, em 1 ano, vai dar 80 horas de estudo. Então, o que eu tô propondo são 100 horas de estudo em 3 meses, que é pra... eu já vou estar expert? Não. 100 horas... Senhora, toda vez que eu falo eu acho estranho. 99 horas mais uma vão permitir que a pessoa esteja no nível básico de fluência. Ela tem que continuar. Mas também ele é sabe aquela coisa que é pra entrar no ritmo? E aí depois continua. Aí pode continuar de uma maneira um pouco mais suave. Não precisa ser tão pauleira, tão pancadão, né? Mas pra se motivar até. Porque aí fazendo muito, assim, todos os dias e com consistência e bastante e tal, a pessoa vai ver um resultado mais rápido. E aí ela vai se motivar. Entendeu? É isso também. Fora que todo mundo quer tudo pra ontem, né? A gente não aprende um idioma assim, rapidamente. Então, essa coisa de aprender em 3 meses, não é isso, não confundam, tá? Por favor, please. Eu não tô propondo aprender inglês em 3 meses, porque eu estudo inglês há 32 anos. E eu não sei tudo. Eu ainda tenho muita coisa pra aprender. A gente nunca para de aprender, tá? Eu sei bastante. Mas, porque também é muito tempo. Mas assim, eu digo 3 meses pra você já se inserir num patamar da fluência, né? Que eu sei que as pessoas às vezes ficam anos num lugar e elas não ficam, porque fica focando na gramática, por exemplo, e aí a pessoa não consegue fluir, né? Tem muita coisa pra falar sobre isso, né? Mas me digam, o que vocês querem perguntar a respeito do Prep? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguém que vocês conheçam, que vocês acham que se beneficiaria disso, que se interessa por fazer 1 ano em 3 meses? Envia para essa pessoa. O que vocês acham? Tem? Alguém tem? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu acho que eu já falei tudo do Prep, mas eu não sei, eu posso estar esquecendo de alguma coisa. Horário. Teve gente que me perguntou essa semana sobre o horário. Algumas pessoas, aliás. E é por isso que eu preciso conversar com a Raquel. Eu não fechei as turmas ainda, porque também, ok, não pode ter muita gente,
Henrique. Não pode ter muita gente por turma, mas eu também não vou abrir turma pra só 2, 3. E aí eu tenho algumas pessoas interessadas, mas não tenho tantas que ainda falam assim, eu quero. E já se comprometeram. Então, para eu saber do horário, inclusive, eu preciso saber das pessoas que estão interessadas em fazer esse 1 ano em 3 meses, né? Porque tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere à noite. Daí eu tenho as minhas turmas já. Eu já tenho alguns alunos que fazem outras aulas em outro formato. E aí eu preciso também me organizar para isso, né? Você, DJ Henrique, que entrou agora, você foi meu aluno também, né? O que eu mais tenho de amigo aqui ou no Facebook são ex-alunos. Eu adoro. Não é maravilhoso? Eu sabia que eu fui professora há sabe Deus quantos anos. E aí eu vejo a pessoa agora assim, nossa, muita gente conquistando tanta coisa, fazendo tanta coisa. Muita gente que depois foi procurar aprender inglês porque diz que ficou motivada por mim. Nossa, isso é impagável, de verdade. Não é conversinha pra boi dormir, não. Eu sinto orgulho disso. Fico feliz, de verdade. Bom, gente, olha, eu já tô um tempão aqui. E é isso, na segunda-feira vai começar o prep. Eu tô programando pra começar na segunda-feira. Mas por que na segunda-feira? Talvez no ano que vem eu monte outro prep. Mas é porque... Quantos alunos por turma seria o máximo? Boa pergunta, Sil. Olha, eu penso que uns 7, vai. Não passando disso. Que é pra... Porque assim, primeiro, é legal você ter a aula em turma, ela é legal porque tem a interação com os outros. E a gente aprende muito com os outros. E todos esses outros estão no mesmo barco, eles vão estar no mesmo nível, né? Sei lá, pode ser que eu tenha gente que queira fazer um prep, mas ele já tá num outro nível. E ele precisa já do intermediário pra frente, vai. Eu só vou colocar gente que tá no mesmo nível, não vou colocar gente que tá em nível diferente. Então, inicialmente, esse prep que eu tô lançando pra começar segunda-feira, ele é para iniciantes, para beginners, pra gente, principalmente gente que eu sei que precisa, ou que quer muito, mas que tem travas, tem bloqueios. Sim, dá pra fazer pra quem nunca fez. É principalmente pra quem nunca fez. É principalmente, que é para os iniciantes. A ideia é justamente pegar na mão e ir guiando, orientando, oferecendo as práticas para a pessoa, né? Então eu vou estar junto, eu vou estar todos os dias. É para fazer todos os dias. É para fazer todos os dias. Então são 100 horas de aula, né? 100 horas aula, ao longo do dia 27 de setembro ao dia 23 de dezembro. Aí eu já calculei pensando nos... Uau, Alessandro! Já calculei pensando nos feriados. E também tem um estudo paralelo, independente, que vai juntar para formar essas 100 horas, né? Mas assim, é todos os dias, de 27 de setembro a 23 de dezembro, que é justamente para dar esse gás, para tipo, ou vai ou racha. Porque principalmente os adultos, quando a gente está muito acostumado com aquela coisa ferramental, né? Então
a gente sabe, eu vou pegar isso aqui, vou usar aqui, a gente está muito acostumado com isso. E língua não é assim, né? Essa é a razão para as pessoas acabarem ficando dependentes do Google Translator, do tradutor. Porque elas querem uma resposta imediata, elas querem uma coisa imediata. E não é assim, é uma construção. Mas você não precisa ficar 200 anos estudando. Se fizer um treino consistente, né, é tudo uma questão de horas de estudo, né? Aquilo que eu estava falando. Quando você faz 2 horas por semana, como é em geral, né, nas escolas de idiomas, ou até na escola regular, quando você faz 2 horas por semana, você, em geral, vai fazer 80 horas no ano, né? Porque é picadinho. Agora, o que eu estou propondo é justamente fazer esse 1 ano em 3 meses, porque não importa se vai ser 3 meses ou 1 mês. Se a gente fizer, agora eu preciso de ajuda na matemática, que matemática nunca foi meu forte. Em um mês tem 30 dias. Pra gente fazer 100 horas em um mês, a gente tem que estudar mais de 3 horas por dia, todos os dias, sábado e domingo inclusive, e feriados. Ok, a gente vai estar nesse mesmo nível que eu tô propondo, só que é muito mais pauleira ainda, né? Então, percebem, é uma questão de horas de estudo, não é de ano que a gente estava acostumado. Vou fazer 7 anos na escola X, vou fazer 5 anos na escola Y. Não, na verdade, eu conheço muita gente que estudou muito tempo e não ficou fluente. Porque também depende de como é esse treino, né? A Sil pode falar um pouquinho de experiência que ela tem. Não, Sil? Sil, eu vivo usando a Manu como exemplo. Todo mundo conhece a Manu, sabia? Eu fico até assim, ai meu Deus, eu preciso pedir permissão pros pais pra falar da Manu. Porque eu vivo falando da Manu como exemplo. Porque a Manu, mas ela é criança. É uma abordagem diferente. Não dá pra ser tão puxado assim, né? Mas eu falo da Manu pra todo mundo conhece a Manu, todo mundo, quando eu falo, às vezes eu falo, a minha aluna que é kid, que é criança, não sei o que, aí as pessoas falam, Manu? A Manu é famosa comigo, porque a Manu foi bem esse processo. Carla, hi, I mentioned you. A Carla também é minha student. A Manu, Sil, como eu sou detalhista com datas, principalmente, a Manu começou comigo no dia 18 de setembro de 2018. Então, sábado passado, fez 3 anos que ela estuda comigo. E a Manu, eu só falo inglês com ela. Ela tem 10 anos hoje, a Manu começou com 7, vão vendo. Eu só falo inglês com ela, ela entende absolutamente tudo que eu falo. Ela fala inglês comigo, às vezes ela não tá muito afim, é criança, é normal. Aí ela fala no português, mas é assim, fica aquela conversa de doido, eu falando em inglês e ela respondendo em português. Mas ela fala também. Hoje ela fala mais, assim, aí tem dia que eu pego mais no pé, aí eu falo assim, não, só se você falar inglês. Aí ela fala. E agora ela já tá começando e ela lê tudo também. E aí agora ela já está começando a escrever, né? A gente tem que ir avançando. Aí agora eu tô já pegando na escrita dela, né? Porque na verdade, gente, a verdade a gente primeiro precisa aprender a falar, porque primeiro a gente ouve, depois é que a gente... Primeiro ouve, depois fala, depois lê e depois escreve. É que quando a gente é adulto, a gente já tá alfabetizado, a gente faz tudo junto. Por isso que dá pra acelerar também. Viu, Sil? Essa coisa é um mito também, achar que, não, só dá pra aprender quando é criança. A criança aprende mais rápido, mas, por outro lado, a criança não tem maturidade cerebral, não tem a maturidade cerebral de um adulto. Então, tem coisas que a gente tem que treinar diferente, que ela não vai conseguir assimilar tão rápido,
não vai conseguir relacionar com outras coisas como um adulto. Então o adulto também tem esse lado positivo, que é de já ter um cérebro maduro, de já ter um sistema da língua materna formado para poder aprender a segunda língua. Então existem benefícios para criança, para aprender quando se é criança, e benefícios quando se aprende adulto também. Não é assim, adulto não aprende, aprende sim. A gente é capaz de aprender até o último suspiro. Não é, Carla? Tell me. Gente, na verdade, assim, daqui a pouco o próprio Instagram vai me derrubar, porque daqui a pouco vai fazer... Já vai dar 1 hora que eu tô aqui. Então eu tava respondendo algumas perguntas da Sil, falando sobre o Prep, que vai começar na segunda-feira, né? Vai ser um curso ele é o pancadão. Eu já dei vários nomes pra ele. É o TD Prep, é o pancadão, é o tiro, porrada e bomba, é o ou vai ou racha. Que é justamente... E agora eu vou falar... Acho que eu até já postei, nem sei. Eu vou postar. 3 meses em... 3 meses não, oh Jesus, é o contrário. 1 ano em 3 meses, que é, né, é o número de horas que a gente, um pouco mais do que a gente faz em 1 ano, a gente vai fazer em 3 meses. Então ele é aquela pauleira, né? É aquela pauleira, é aquele que é pra estar sarada no final do ano. Ó, vou fazer essa comparação também. Vou ficar sarada no inglês até o final do ano, para começar o verão já sarada. Ai, gente, queria ter tempo para poder ficar postando um monte de coisa. Ideia eu não tenho tempo. Ó, de qualquer forma, vai ficar gravada essa live, né? Vai ficar no IGTV. E aí, manda para quem vocês acham que vão se interessar para fazer esse prep. Se a gente formar turma, aí a gente começa mesmo. Se não formar turma, pra mim vai ficar complicado dar aula todo dia pra 1, 2 pessoas só. Então, eu já tenho algumas interessadas, aí se juntar com outras que também se interessem, que vocês conheçam, manda pra essa galera pra gente dar uma acelerada no inglês aí. E até pra eu também poder, pra eu poder ver qual é o horário melhor. Se de manhã, se na hora do almoço, se à noite... No começo da noite, no final da noite, eu não sei, eu sou super flexível, o povo sabe, assim. Eu tinha aluno que começava a aula às 6h30 da manhã, e era presencial. Então eu sou meio doida, né? Porque quem me conhece já sabe. Então, pra mim, ok, a gente só precisa definir. Eu só tô meio agoniada que hoje já é quarta-feira, a gente precisa definir essas coisas. Então, manda pra quem vocês acham que também pode se interessar. Fala comigo e vamos montar pelo menos uma turma aí. Pra gente começar a ser pancadão. Eu tô louca pra que vocês vejam como isso vai funcionar. Final do ano, já pensou? Saradona no inglês? Já se virando razoavelmente no inglês? Que tal? Carla, it's not for you because you already do it. But you may know some people who might be interested. Tá com um delayzinho pra quando eu falo com as pessoas até a resposta delas chegarem. As respostas chegarem, né? Mas é isso, gente. Fala pro pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o prep, porque teve gente que chegou depois. Please, tell people. You can do what? You can already talk. Yeah? I know. E é isso. Tem uns links na bio, né, que dá pra falar direto comigo, dá pra mandar pras pessoas, pode compartilhar com as pessoas, e aí na bio dá pra falar direto comigo, já vai ter um link direto, ou pode mandar um direct, ou o que não falta é instrumento pra gente se comunicar, né, gente? Fala pro pessoal e vamos que vamos.
começar mais um aí. Eu adoro começar novos projetos. Mas eu quero começar e melhorar, tá bom? Um beijo pra vocês e espero vê-los em breve. A minha ideia é fazer live toda semana, né? Eu tô tentando, mas vamos ver. Com o prep eu não sei. Um beijo, gente. Até mais.